Fala galera, hoje o vídeo tá imperdível para quem curte VR. Vamos falar tudo sobre o Steam VR Link, que finalmente chegou para os headsets autônomos como o Pico 4 e HTC. E também sobre o novo dongle, que promete uma conexão mais estável entre os headsets. E não para por aí, temos o Meta Horizon, que trouxe novos thumb microgestos que deixam a interação do VR ainda mais natural. Quer saber como essas novidades vão transformar a sua experiência? Então vem com a gente no nosso Papo TechCast de hoje. Muito obrigado para vocês que participaram do vídeo passado. Segue aqui os nossos agradecimentos. E se você que gostou e quer ver seu comentário aqui, não esqueça de deixar nos comentários desse vídeo para que você apareça no próximo. Olá meus amigos da tecnologia, sejam bem-vindos a mais um Papo TechCast. Aqui no nosso próprio metaverso, o Riseverse, nós somos os próprios desenvolvedores desse metaverso que vocês estão vendo aqui. E se você gosta de notícias de VR, XR, você está no lugar certo. Fiquem aqui com a gente e vamos discutir o que aconteceu de novo essa semana aqui que passou no mundo da tecnologia. Vamos começar então, pessoal, falando sobre o Steam VR Link, mostrando tudo sobre o lançamento para headsets como o Pico e o HTC Vive, que estão presentes aí no mercado lá fora, né, no mundo. E também vamos falar um pouco do dongle, que promete deixar tudo ainda mais estável nessas plataformas aí de VR. E para quem não sabe, o Steam VR Link permite que você jogue os jogos games do seu PC no seu headset sem precisar de fios. Então você ganha mais mobilidade ali e não vai ter problema para você jogar o seu joguinho. E a liberdade total de movimentos com alta performance te permite você explorar o máximo ali do headset e da experiência de VR e também de realidade aumentada. É isso aí, e essa tecnologia traz uma experiência muito mais fluida e sem atrasos chatos aí que a gente geralmente tem quando a gente utiliza a realidade virtual. E isso é muito bom, isso é ótimo na verdade, tanto para gamers quanto para quem quer usar o VR em outras áreas da tecnologia realidade virtual, né, como estudos, né, aqueles negócios de simulações, né, então vai ser muito positivo aí para quem utiliza os VRs para essas áreas aí. E em janeiro aí que passou agora, nesse começo desse ano, o grupo de mineração de dados da BrandLint no Discord descobriu os ícones dos controles do Pico 4 e Pico 4 Ultra no Steam VR. Lembrando aí, tá pessoal, que mineração aqui neste caso são esse pessoal aí que fica aí vasculhando arquivos de desenvolvimento e atualizações que saem na verdade dessas plataformas, e não é necessariamente sobre mineração de Bitcoin, tá? Só um adendo aqui. Isso mostra que a Valve está preparando o terreno ali para oferecer suporte aos headsets Pico, né, e HTC Valve também. Mas não para por aí, tá, pessoal? A equipe aí que encontrou essas referências dos headsets autônomos da HTC, o Vive Focus 3 e o Vive Focus Vision, ou seja, a ideia é que em breve o Steam VR Link chegue para todos os headsets autônomos baseados em Android. Imagina só, pessoal, agora você com seu Pico 4 ou até com seu HTC Valve, não sei se no Brasil tem muita gente que tem, mas agora você tem essa opção de você usar o seu headset standalone, além do Quest, né? Você agora também vai ter aí o Steam VR Link aí para o seu Pico 4 aí, o Pico Ultra também, para você poder usufruir e ter essa liberdade para poder usar o seu headset como se fosse um Quest ali, né, no PC VR. Mais uma opção para a gente poder se conectar com o PC e jogar jogos de PC VR. E essa expansão aí, pessoal, do suporte é um baita passo para tornar essa realidade virtual mais acessível e prática, unindo aí a potência dos jogos de PC com a mobilidade dos headsets autônomos que estão presentes aí no mercado que a gente ainda não conhece. Agora vamos falar também sobre a outra frente dessa inovação aí, pessoal, que é a dongle, né, do Steam VR Link também. A Valve está desenvolvendo um novo acessório pequeno que vai funcionar como um meio de campo ali entre o PC e o headset. Tudo isso para melhorar a performance, né, e qualidade que nós temos ali de experiência com o headset e o PC. Isso mesmo, esse dongle tem a função de otimizar a transmissão de dados, reduzindo a latência e deixando a conexão ainda mais estável, mesmo em jogos mais exigentes. Pense assim, sem o dongle, a conexão wireless pode ter alguns desafios, pode ter atrasos ou interferências. Com esses acessórios, né, com esse tipo de acessório, a experiência deve ficar ainda mais suave ali e sem aqueles picos de atrasos que incomodam a gente, né, craquelando o jogo ali, quando a gente tem um headset, ou headset não, né, quando tem um Wi-Fi, um sinal de Wi-Fi que não tá bem otimizado ali
para o seu headset. Mas o melhor é que essa solução é focada em garantir a melhor performance aí possível para o VR, seja para jogos intensos ou até mesmo para experiências aí que o pessoal gosta de ser mais imersivas, como em outras áreas da sua casa, como ou se não na educação ali, trabalhando com estudos, né? Então, ou até mesmo em treinamentos, né? Isso daí vai melhorar e vai garantir muito mais qualidade, né? Muito mais qualidade, experiência e performance aí para essas áreas. É uma jogada inteligente, tá, pessoal? Da Valve aí, que une o suporte a novos headsets com uma melhoria técnica que pode transformar a experiência wireless de todo mundo. E com essas novidades, o mercado VR tende a crescer ainda mais. Headsets autônomos com suporte ao Steam VR Link e uma conexão wireless robusta podem atrair tanto gamers quanto empresas, e a gente até sabe aí que logo mais vamos ter aí o famoso 6G chegando com tudo, e quem sabe pode ser que a tecnologia VR possa se beneficiar e muito com essa nova tecnologia do 6G. Quando sair novidades mais sobre esse assunto, a gente vai trazer aqui para vocês que acompanham o nosso canal aí. Isso vai estimular os fabricantes também a investirem mais em novas tecnologias e melhorar cada vez mais a experiência do usuário, fazendo o VR ser uma ferramenta comum no dia a dia da gente aí e das pessoas que estão por vir também. E a gente está vendo aqui então que o Steam VR está revolucionando aí o jeito de jogar e usar ali o VR, né, na nossa casa. Tem o suporte ampliado aí para headsets como o Pico 4 e também o HTC Vive, e um novo dongle para a gente começar a ter uma conexão sem falhas. Bem legal. E aí, pessoal, vocês acham que essa inovação aí vai popularizar o VR? Conta pra gente nos comentários, que a gente quer saber de vocês que acompanham o nosso canal aqui. E eu acho que vai ajudar bastante aí a trazer mais inovação e menos travamento aí, podendo dizer, para as plataformas que utilizam conexões aí com jogos e imersão na realidade virtual. Queremos saber a opinião de vocês. Como acham que essas novidades vão mudar o cenário do VR? Deixem aí nos comentários que a gente vai responder todo mundo. E para você que ficou aqui até agora, pessoal, e tá gostando do nosso conteúdo e ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, fica aqui com a gente sempre tá trazendo notícias que podem interessar muito você, a gente sempre traz da melhor forma possível, com qualidade, essas notícias, então fica aqui com a gente, se inscreve no canal e dê esse voto de confiança pra gente, que você não vai se arrepender. Lembrando aí, pessoal, você que ainda não é membro, queremos agradecer os membros do canal que ajudam aqui o nosso canal a crescer mais ainda, estimulando aí, monetizando o nosso canal. Muito obrigado vocês que participam aí, e você que ainda não é membro do nosso canal, se inscreva aqui e seja membro, que ajuda e muito esse canal aqui, que a gente traz muitas novidades para vocês que curtem aí a realidade virtual. Então, se você ainda não é membro, clica aí no link aí para se inscrever e ajuda a gente aqui, beleza, pessoal? Vamos seguindo para a próxima notícia. E agora, pessoal, vamos falar de mais novidades quentes da Meta, que é sobre o MetaQuest V74, que estão revolucionando aí a forma como a gente interage com a realidade virtual dentro dos quests. Pessoal, essa notícia é muito bacana, porque vamos trazer aí essas inovações que a Meta divulgou sobre os gestos mais naturais que eles inovaram, trazendo aí com os dedões, com a mão, que você vai poder agora interagir com o sistema da Meta, o Horizon OS, trazendo aí mais naturalidade e melhoria aí também no áudio e expressões realistas dos avatares que utilizam aí no Horizon Worlds. Então, pessoal, você já atualizou aí para o V74? Diz pra gente se tá tudo certinho ou se estão tendo algum problema. Eu atualizei, o Ricardo também atualizou, e pra gente, por enquanto, tá rolando tudo bem. E tá bem legal aí as atualizações que a Meta está conseguindo aí voltar a inovar nessas atualizações sem bugar, né? Porque a gente tinha trazido que o começo da V74, inclusive tem aqui um vídeo aí que deve estar passando no cardzinho para vocês verem lá, que deu muito ruim, pessoal. Todo mundo começou a reclamar dessas atualizações do V74, e agora a Meta conseguiu reverter esse processo ali, e agora estão vindo muita atualização bacana e está rolando certinho nos quests. Mas se você ainda não atualizou e quer atualizar, sinta-se à vontade para dar o update para a V74. E para começar, pessoal, o MetaQuest SDK é uma ferramenta que os desenvolvedores usam para criar experiências do VR do MetaQuest, tá, pessoal? Então a versão V74 trouxe uma série de melhorias ali que vão deixar tudo ainda mais intuitivo e realista para todos nós aqui, usuários do sistema operacional Horizon OS. É isso aí, e entre essas novidades que estão para chegar aí
os Thumb Microgestures e o novo sistema de áudio para expressões. Esse recurso promete deixar a interação e a comunicação no VR ainda mais natural. E essas melhorias ajudam tanto os jogos quanto as aplicações sociais também, aproximando ali a experiência virtual da interação do mundo real. Thumb Microgestures. Basicamente, esse recurso permite que o sistema reconhece aí os pequenos movimentos de polegares aqui, né? Como a gente pode ver aqui no metaverso também, os pequenos movimentos polegares, e adiciona comandos ou interação com objetos de forma mais precisa. Então vocês devem ter vendo um vídeo aí que deve estar exemplificando isso. É muito bacana, que vai dar muito mais imersão. E agora, através de gestos com os seus dedos, no caso o polegar, você vai poder acionar painéis, talvez, no futuro, fazer algumas ações, virar, fazer muitas coisas que até então a gente não tinha essa possibilidade, porque a gente só usava o hand tracking para clicar nas coisas e usar a bolinha lá de clique. Pinça também. A pinça, exatamente. Né? E agora tá trazendo inovações aí com muito mais gestos, né, de deixando opções. Ainda mais sensível, né, a interação com o usuário. É isso aí. E com os Thumbs Microgestures, pessoal, a experiência de manipulação de objetos e navegação do VR fica ainda mais fluida e intuitiva. O legal disso tudo, pessoal, é que os desenvolvedores agora têm a possibilidade de criar interações mais detalhadas e personalizadas para quem utiliza aí os headsets da Meta. E isso deixa o jogo ou o aplicativo aí muito mais responsível e traz uma melhor imersão para vocês também, deixa mais natural aquela coisa, né? Parece que realmente você está pegando e fazendo muitas coisas que na vida real a gente não tem essa possibilidade. E não para por aí, tá, pessoal? Porque a integração desses microgestos podem facilitar o uso de ambientes complexos, onde cada pequeno movimento conta para tornar a experiência mais real e mais sensível ali pra gente que usa, né, que depende de pequenas interações com o sistema. Então fica algo mais refinado, né? Então aí, resumindo, né, pessoal, os microgestos são um passo muito importante aí para a nossa interação natural na realidade virtual, ou no caso no VR, então ajudando a reduzir a curva de aprendizado e tornando tudo mais acessível e fluido, né? Porque a gente sabe que na realidade virtual a gente quer que as coisas funcionem fluidas, né? A gente já acabou de falar do Steam Link VR, aí ó, tá vendo? Essa é uma coisa que entra aqui, a questão de conexão. Sim. E o negócio tem que funcionar perfeitamente, porque senão tudo travado não rola. A gente sabe que isso é um grande incômodo para quem utiliza a realidade virtual, então a Meta tá trazendo esses gestos bem fluidos pra gente poder interagir aí. E agora vamos para a segunda parte aí dessas novidades da Meta, que é as melhorias referente ao áudio para expressões de avatares. Essas funções aprimoradas, pessoal, permitem que os avatares capturem e reproduzam expressões faciais de forma mais precisa, baseado no áudio captado ali pelo microfone do seu headset ou que entra pelo microfone. Então os desenvolvedores agora vão ter essa opção também, e teremos essa melhoria também nos avatares, que agora, quando você falar, vão passar mais realismo, né, expressões durante a fala, se estiverem implementadas. A gente teve muita crítica no nosso vídeo passado, porque a gente teve atualização no nosso sistema aqui, no nosso Riseverse, e os nossos avatares muito ficaram com uma boca, uma expressão muito estranha. Então aqui, muito ó, a gente melhorou, tá, pessoal? A gente tá melhorando, faz parte do processo, então muito obrigado vocês que comentaram e deixaram a crítica aí. Continue ajudando a gente aí, deixando nos comentários o que vocês acham e a sua opinião, na verdade, das nossos bonecos, nossos avatares, que a gente vai trazer melhorias para vocês que acompanham aqui, tá? Continuando aqui então, pessoal, ou seja, quando você fala, o seu avatar vai reagir de forma mais realista, transmitindo emoções e expressões que correspondem aí à sua voz. Ou seja, se você fala um A, B, provavelmente a expressão do seu rosto vai seguir ali, se tá feliz ou não, talvez eles tragam algo desse tipo. Então isso vai deixar aí essa comunicação dentro do VR muito mais autêntica. E essa melhoria é especialmente importante para ambientes sociais e reuniões virtuais também, onde as expressões faciais ali e as nuances da voz ajudam a criar uma conexão mais verdadeira entre as pessoas que estão interagindo. A experiência dos usuários no VR ganha um toque mais humano, aproximando aí a sensação de estar em uma conversa real, mesmo que seja através de um avatar aqui que a gente está na realidade virtual. E é claro que isso abre muitas portas para nós desenvolvedores, para que a gente
para que nós possamos criar aplicativos e jogos que dependam de uma comunicação mais rica, expressiva, tornando o mundo virtual ainda mais envolvente, porque, que nem, por exemplo, nossos avatares ainda não têm esse tipo de aplicação implementada, mas a gente vai implementar. Tem muita coisa que a gente ainda precisa colocar aqui, né? É isso aí, e essas inovações que a Meta aí tá trazendo no MetaQuest V74 mostram como o VR está se aproximando cada vez mais do real, né? Que a gente tá querendo... Isso aqui é só um passo, tá, pessoal? Isso aqui a gente logo mais daqui uns 5 anos, quem sabe já estaremos com avatares muito mais realistas e expressões melhoradas, né? Então, com IA, então, né? Enfim, com essas interações mais naturais e expressões realistas, a imersão tende a só aumentar dentro da realidade virtual. E para fechar, pessoal, o MetaQuest V74 traz novidades que deixam o VR mais natural e interativo, seja pelos thumb microgestos ou pelas expressões faciais e realistas. O futuro do VR está ficando cada vez mais promissor para vocês que estão entrando cada vez mais nos VRs. E aí, pessoal, nós gostaríamos muito de saber a sua opinião. O que vocês acham com essas inovações chegando, né? Você que é desenvolvedor ou você que gosta de jogos, como você acha que vai ser agora no VR? Deixa aí nos comentários o que você acha, se vai ser realmente legal, se vai ficar meio flopado ou não, se acha que vai virar. Coloca aí o que você acha, se os jogos vão melhorar ainda mais e se a parte, né, esses aplicativos de socialização também vão ter mais profundidade com essas novas melhorias. Deixa aí nos comentários e vamos pro próximo. Antes da gente ir pro próximo, pessoal, queríamos que vocês aí que ainda não deixaram like, que ainda estão assistindo nosso vídeo, deixem um like que ajuda muito o nosso canal a crescer cada vez mais. Vocês querem que esse canal exploda e tenha muitos inscritos? Então ajuda a gente aí deixando o like e curtindo o nosso vídeo e quem sabe também deixando nos comentários, que isso engaja bastante nossos vídeos, tá bom, pessoal? E isso também é uma forma de vocês dizerem pra gente que o conteúdo tá legal, ajuda nós aí. Valeu, pessoal. É isso aí, então vamos seguindo para a próxima notícia. Bom, pessoal, então continuando aqui, mas dentro do assunto de Meta também, vamos trazer essa novidade que a Meta está divulgando sobre o Meta Horizon, que seria as comunidades no metaverso. Parece que a Meta está trazendo esta novidade que você pode criar ou participar de comunidades, trocar mensagens, fazer chamadas e se conectar com outras pessoas que curtem os mesmos jogos e apps que você no VR. Mas calma aí, pessoal, porque esta função ainda está em fase de testes e pode ser exatamente o que você precisa para curtir mais esse metaverso que engloba aí os headsets da Meta. E a gente sabe que a aba comunidade é muito necessária, podemos dizer assim, dentro do Horizon S, e a única coisa que a gente tem como comunidade é aquela janelinha ali de amigos, de friends, mas a gente quer que crie comunidades, que tenha grupos, que eu possa entrar em outras salas, que tenha essa movimentação, e então a Meta não está deixando barato, ela quer trazer justamente esse tipo de interação futuramente para os headsets da Meta. Bom, e para começar, o que são essas comunidades aí, tá? Porque basicamente elas são espaços dentro do Meta Horizon que giram em torno de um app, tá? Jogo ou mundo específico. E o lugar é o lugar perfeito para você encontrar pessoas com os mesmos interesses. Dentro dessa comunidade ou de uma comunidade, você pode aí conversar, fazer chamadas, marcar encontros, trocar ideias, pode fazer tudo em grupo fechado, só para seus amigos ou aberto também para qualquer um que queira se juntar à sua comunidade ou seu grupo que você esteja ali brincando, zoando, enfim, fazendo tudo em grupo. E o mais bacana de tudo, tá, pessoal? Mesmo estando em fase de testes, você pode se inscrever e participar do grupo de usuários que vão experimentar essas novidades. Olha que interessante. Enfim, pessoal, vocês podem esperar muitas coisas desse beta, inclusive aí você pode criar aí grupos para jogar também. A gente tem aí o pessoal lá no grupo do WhatsApp sempre se reunindo aí para jogar e às vezes fica devendo ali a questão de, organização. Você tem que achar um grupo de WhatsApp ou uma comunidade no Facebook ou algum outro lugar para poder saber onde tá rolando. Com esse novo recurso, talvez esse problema seja solucionado aí, então você vai poder trazer jogos, né? Você vai poder jogar junto com a sua comunidade
no futuro. E uma coisa interessante é que cada comunidade pode ter até 250 membros. Então dá para formar ali grupos bem grandes e ativos para que a comunidade consiga interagir, jogar e conseguir usufruir desse novo recurso aí da meta. Por enquanto, com essa quantidade limitada de 250. Eu acredito que eles vão aumentar depois de um tempo, tá? Como tá em fase de testes aí, o pessoal limitou para 250, mas provável que futuramente aí comece a aumentar, como é hoje nos WhatsApps, né? Hoje, antigamente, quando eles lançaram lá as comunidades, colocaram um limite, deu muito problema isso, Sim. porque você com vários grupos dentro de uma comunidade tinha limitação baixa, estourava os grupos e aí ferrou, você não consegue colocar mais ninguém. Eu acho que isso aqui vai ser, esse beta aqui vai começar assim, mas depois eles vão melhorar isso e aumentando a escala de limite de membros para a comunidade. Bem legal. E outra vantagem, tá, pessoal, para vocês que estão acompanhando aí, é que essas comunidades serão descobertas e pesquisadas em diversos outros lugares, sem ser na realidade virtual. Tanto em realidade mista também, ou se não também no seu celular, no mobile. E assim fica muito mais fácil de vocês poderem encontrar novos grupos e convidar seus amigos para se juntarem à sua gameplay, ou se não, se juntarem ao seu grupo para bater papo. Sem falar que você também terá acesso a ferramentas de gestão, como escolher se os novos membros entram automaticamente, ou se eles precisam de aprovação de um admin para entrar, se tem, e tem mais, tá? O sistema já vem com ferramentas de moderação para manter tudo organizado. Então, você vai ter tipo um WhatsApp ali, né? Tipo um gerenciador parecido com o do WhatsApp, só que voltado para esse tipo de gerenciamento de comunidade de membros do VR. Tá e bom? Também não podemos esquecer aí das chamadas. Dá para iniciar uma chamada ou entrar em uma que já está rolando, facilitando aí o bate-papo ao vivo entre os membros da comunidade. Será que vai rolar aquele bate-papo em avatar, ou se não uma chamada só de voz? Enfim, ainda é um recurso ainda que não tem tanta notícia, tanta informação, mas eu tô muito curioso nessa parte aí, e se a gente souber de algo, a gente vai trazer para vocês, tá? E aí por último, mas não menos importante dessa atualização aí, dessa notícia que saiu, que é o suporte para Metaps Sport. Essa ferramenta aí ajuda os membros a se encontrarem em um mesmo mundo, coordenando encontros e fazendo com que a experiência no metaverso seja ainda mais social. Isso daqui vai de encontro um pouco da nossa ideia, né, Ricardo, com Riseverse, que futuramente a gente quer realmente trazer todos vocês que acompanham a gente aqui no nosso canal para dentro do nosso próprio metaverso e promover exatamente isso daqui, que seriam os encontros do pessoal, pra gente promover aí a comunidade, encontros da comunidade, promover eventos, ver o nosso próprio lançamento deste vídeo que vocês estão acompanhando aqui. Enfim, a Meta tá fazendo algo que a gente também vai fazer aqui no nosso, tá, pessoal? Só pra avisar aqui um adendo. Que, inclusive, esses encontros, pessoal, eles já acontecem hoje, tá? Na nossa comunidade, toda quinta-feira lá no Big Screen, tá? Por enquanto aqui não está pronto, a gente tá se encontrando lá, marcando lá. Tem muito brasileiro entrando lá no grupo da gente, né? Quando a gente entra para poder assistir o vídeo aqui do Papo Tech na estreia, tem alguns brasileiros que entram lá no Big Screen e entram na sala do Papo Tech também e continuam ali, ficam ali socializando, participando do vídeo, né, durante a estreia. Bem legal. Então, pessoal, se você ficou curioso e quer se inscrever aí neste programa para entrar no beta tester aí da comunidade da Meta, você pode se inscrever aí na lista de teste e não perca a chance de experimentar essas novas funcionalidades. E queremos saber aí o que vocês acham dessa novidade, pessoal. Vai ser uma coisa muito interessante, muita gente vai poder se encontrar lá e facilitar também a interação entre a gente, né? Vai ser bem legal. Mas deixa aí nos comentários o que você acha, beleza? Então é isso, pessoal. Essas foram as últimas novidades que rolou aí essa semana. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, pessoal, e estiveram até aqui nesse vídeo, deixem o like que ajuda muito o nosso canal a crescer cada vez mais. E se inscrevam também, que a gente vai adorar ter você como inscrito e acompanhar as últimas novidades do XR e VR do mundo da tecnologia. Este foi mais um Papo TechCast. Muito obrigado e até o próximo papo, pessoal. Tchau! Acabou! Falou! Acabou! Oi! Tchau! Sem bug! Acabou! Eu acho! Falou!